vocês que assistiram à TV Cultura por volta dos anos 2000 devem se lembrar que em sua programação eram exibidos programas do Japão. Essa época ficou bem marcada lá na metade dessa década e hoje muitos que cresceram acompanhando essa grade televisiva da cultura se perguntam quanto aos nomes desses programas, se não era um surto coletivo e se eles estão disponíveis na internet. Aproveitando a ocasião, nesse vídeo nos relembraremos de 3 deles. E já deixo aqui claro que não foi um surto coletivo ou um efeito Mandela, eles de fato existem. E antes que falem alguma coisa relacionada à minha voz, sim, peguei uma bela de uma gripe, isso foi um motivo de não ter tido vídeo no canal no domingo, só que vocês sabem, né, eu não posso parar de fazer vídeo, então aqui estou eu com essa voz de gripada gravando pra vocês, então desculpa aí galera, mas é o que temos pra hoje. Eu vou começar por um que muita gente me pergunta a respeito, que muita gente me pergunta qual é o nome, onde tem pra assistir. E eu vou ter que dar uma boa explicada aqui como que é esse programa, porque ele não é exatamente como a gente imaginava que era. Mas bora lá. O Nandemokyo é um programa infantil que foi transmitido pela NHK, mais precisamente pela NHK Educational Television, que atualmente se chama ETELE, de abril de 1995 até março de 2006. Eu achava que era algo criado nos anos 2000, mas não é bem assim. E um fato interessante desse programa é que, dependendo do conteúdo e do horário de transmissão, eles recebiam títulos diferentes. Então, ele já teve títulos como Moshi Moshi Kyu, Animal Kyu, e Mushimaru Kyu. Além do Mushimaru Kyu Gold. E calma, não termina por aqui, porque tem uma mini versão desse programa que se chama Pirito Kyu. Então, mais precisamente, o que era transmitido na TV Cultura era o Moshi Moshi Kyu, mas além desse, existiam outros programas que faziam parte dessa série Nandemokyo. E se trata de um programa de educação ambiental destinado às crianças em idade pré-escolar, que utiliza questionários para estimular o interesse pelo ambiente natural e social. Mas agora, vamos focar aqui no que era exibido na TV Cultura, que era o Moshi Moshi Kyu. Ele foi exibido originalmente lá no Japão de 1995 até março de 1998. Isso depois de uma versão piloto ter sido transmitida várias vezes em 1994. Não sei ao certo se esse piloto também foi exibido na Cultura, mas no Japão foi exibido diversas vezes. E vocês lembram que tinham umas musiquinhas, uns clipes nesse programa? Então, eles começaram a aparecer a partir do 5º episódio e depois esse formato ficou em todos os episódios. Tanto é que lá no Japão você encontra o CD do Mushimaru Kyu. Na TV Cultura ele foi exibido lá por volta dos anos 2000. Infelizmente não é tão fácil assim encontrar episódios dublados, mas não é uma dublagem 100% perdida, isso porque nós temos alguns trechos na internet. Outro programa japonês que foi exibido na Cultura que muita gente comenta a respeito, que é o Escola dos Monstros. E essa não é a única novidade da TV Cultura, não. Fique esperto porque tem muita coisa boa no ar. Esta é uma escola de humanos. E essa é a Escola dos Monstros, uma aventura de arrepiar. Aliás, tem um vídeo bem antigo no meu canal falando a respeito desse programa, mais respectivamente como uma mídia perdida, mas aqui eu teria que me relembrar outra vez dele com vocês.
Escola dos Monstros, também conhecido como Bakure no Shogaku Ryodurogumi, é um programa infantil japonês criado por Sachiko Kashiwaba e produzido pela NHK. É um programa infantil com marionetes que tem como público-alvo crianças de 3 a 6 anos de idade. Além disso, ele é um spin-off de um programa chamado Atsumare Jankenpon Bakure no Shogaku Monogatari, que foi exibido lá no Japão entre 2001 e 2002. Que deriva de um outro programa, olha só, que é o Atsumare Jankenpon, que foi transmitido lá na NHK de 1988 até 2003. Lá no Japão, Escola dos Monstros foi exibido de 2003 a 2006, sendo reprisado até 2008, isso por volta das 9 horas da manhã. Já no Brasil, ele foi exibido pela TV Cultura de fevereiro a agosto de 2006, ao meio-dia, e depois também às 3h30 da tarde. E é esse o horário que eu me lembro bastante, porque nessa época eu estudava de manhã e eu lembro que de tarde eu assistia a Escola dos Monstros. Antes era só exibida aos sábados, mas depois começaram a exibir de segunda a sexta. Quanto à sua dublagem, ela era de São Paulo e foi realizada no Estúdio Clone. Oh, mas o que foi? Está com fome? Calma, Metengo, descanse. É só um ovo aí. Olha a hora! Já passa das 8 horas, escola! Ah, não, atrasado de novo. Está atrasado. É a terceira vez essa semana. Pra quem não se lembra da trama do Escola dos Monstros, ela contava a história do Nobiru, que não era monstro nem nada, ele era um humano normal, tinha 8 anos de idade, porém os seus pais tiveram que viajar pra África pra trabalhar, sendo assim o Nobiru passa a morar com a família Karasu Tengo, que são yokais da espécie Tengo, onde nós temos a Metengo, que é a esposa, o Otengo, que é o marido, tem a Kotengo, que é a filhinha, e o Nobiru, que é como se fosse um filho adotado. O Nobiru, mesmo sendo um humano, ele passa a frequentar a Escola dos Monstros, que ficava no topo da Torre Monstruosa. A princípio é meio difícil pro Nobiru se adaptar à nova realidade, até porque ele é um humano, ele não tem nada de diferente, mas no final ele faz amizades, se sente bem na escola, apesar de às vezes acabar com a paciência da senhorita Okiko, mas tudo bem. E existiam vários personagens, e aqui eu só falaria a respeito de alguns deles. Tinha um do Mano Santa, que era um gnomo d'água, que se parecia bastante com um pato verde. E ele tinha um poderzinho que ele conseguia lançar água de suas mãos e cabeça, além de ser o mais calminho da turma. Tinha o Byako, que é uma raposa que podia se transformar em várias coisas, quando ela colocava uma folha em sua cabeça. Tinha uma gatinha, que também podia se transformar em objetos e pessoas, só que, como ela ainda está em fase de aprendizagem, ela vivia errando e sempre descobriam que era ela no final. Tinha a senhorita Okiko, que era a professora da escola, que quando a gente vê de longe, parece uma professora calma, boazinha e paciente com seus alunos, mas quando eles passavam dos limites, a gente sabe o que acontecia, né? E vocês lembram que tinha um fantasminha que ele aparecia nos episódios? Ele aparece na abertura do programa e durante as passagens de tempo, e ele sempre carregava uma plaquinha que estava escrito muito tempo depois, um dia depois, na manhã seguinte. Existem 3 episódios que não foram exibidos por aqui, não sabemos os motivos, apenas não foram exibidos. A TV Cultura só exibiu 10 episódios, teve estreia no dia 4 de fevereiro de 2006, tendo a sua exibição encerrada no dia 26 de agosto do mesmo ano. Mas apesar disso, a TV Cultura do nada exibiu nos dias 30 de setembro e 7 de outubro de 2006 episódios de Escola dos Monstros. Como eu comentei no meu vídeo anterior, tinha aquela lenda de que, na verdade, o programa não ficou tanto tempo no ar porque os pais não achavam o programa adequado para as crianças, achavam que era tudo coisa do capiroto e que pais ligaram para a TV Cultura. Porém, eu não acredito muito nessa versão. Eu acho que aqui o problema foi o seguinte: nós podemos ver que, conforme dados do Ibope divulgados pela Folha de São Paulo na época, Escola dos Monstros tinha uma média razoável quando comparado aos outros desenhos que também tinham essa média de 5 pontos. Eu acredito que aqui o problema é que eram poucos episódios, eram apenas 10 episódios e não teria como a Cultura ficar exibindo esses mesmos 10
10 episódios por um longo período. Uma hora ia ficar repetitivo. É diferente de um desenho que conta com 52 episódios, 26 episódios. Nessa mesma época eu lembro que eles exibiam bastante Os Sete Monstrinhos, Cyber Chase, que são desenhos com várias temporadas. Aliás, a TV Cultura nem comprou todas as temporadas de Cyber Chase, porque são muitas temporadas. Outro desenho também nessa mesma vibe era o Arthur, que tinha várias temporadas, então era algo que não iria cansar muito a criança, porque sempre teria um episódio diferente. Agora, uma coisa com 10 episódios, que em média vai repetir 3 vezes no mês, eu acho que chega uma hora que não dá mais, né? Eu acredito que esse foi o motivo principal de terem tirado Escola dos Monstros da programação. Esse aqui, só de assistir esse videozinho do começo, já dá uma sensação assim de nostalgia, mas de tristeza, porque esse tempo já passou. É isso que eu sinto quando eu vejo a abertura de Viva Pitágoras. Viva Pitágoras! Viva Pitágoras é um programa infantil, mais uma vez produzido pela NHK, que teve estreia lá no Japão em 9 de abril de 2002. E a coisa mais marcante dele é a sua abertura, que conta com uma máquina de Ruby Goldberg, que no programa são chamados de dispositivos de Pitágoras. E sério, dava maior vontade de tentar imitar. Vocês também ficavam com essa ideia na cabeça? Porque eu ficava. E era um programa muito legal, porque ele contava com conhecimentos gerais que eram ensinados de uma maneira bem lúdica para as crianças. Nós tínhamos os personagens Pitá e Gorá, que eram aqueles dois pinguinzinhos fofinhos que viviam fazendo perguntas para o Senhor Enciclopédia, que era essa enciclopédia aqui. Mas os pinguinzinhos ainda são muito pequenos e não sabem ler. Por conta disso, eles têm a ajuda da TV, que é o TV João. E você ainda se lembra quem é o Pitá e quem é o Gorá? O Pitá, ele tem o gorrinho verde, enquanto o Gorá tem esse copinho na cabeça. Tinha também uma ratinha que eu achava a coisa mais fofa desse programa, que era a Suo, que era uma ratinha que fazia entregas para o Senhor Enciclopédia em seu carrinho. E eu achava isso muito fofo. Trouxe uma corda nova para o violão. E eu sei que você pode estar achando meio estranho o nome aqui de alguns personagens, mas eu vou explicar isso para vocês depois mais pra frente. O programa contava com vários quadros. Um deles era o Chave do Dia, mas existia um que era muito marcante, que era a ginástica da máquina. Dê a volta, estenda os braços, aqui vamos nós, vamos passo a passo. Vamos falar a respeito da sua exibição no Brasil. A sua primeira exibição foi lá na TV Cultura entre 2006 e 2007, 2009 e 2010, além de que ela teve uma passagem pelo Quintal da Cultura entre 2012 e 2013, mas o programa também já foi exibido na TVE Brasil, isso lá por volta de 2007. O que dizem é que, ao todo, Viva Pitágoras recebeu 3 dublagens diferentes no Brasil. Por exemplo, na TV Cultura era exibido com uma dublagem, na TV Brasil foi exibido com uma outra dublagem. Por isso que acontece uma mudança nos nomes dos personagens. Pitá e Gorá continuam a mesma coisa, Senhor Enciclopédia também. Já o TV João, na dublagem da TV Brasil, era chamado de TV Cão. Cassu, que era a ratinha que vivia fazendo as entregas, na dublagem da TV Brasil, se transformou no Edu. Além de que na TV Brasil, o programa era chamado apenas de Pitágoras. Na TV Cultura, era exibido com a dublagem paulista, que foi feita pela Dublavídeo, enquanto na TV Brasil, era exibido com uma dublagem da Herbert Richards. Isso pode bagunçar um pouco a nossa memória, porque até mesmo alguns quadros mudaram de nome. E vocês lembram que eu comentei aqui que durante 2012 até 2013 foi exibido no Quintal da Cultura? Pois é, foi exibido sim, mas com uma nova dublagem. Não era mais aquela dublagem dos anos 2000. E dizem também que aconteceram algumas modificações nessa dublagem. Não foram muitas quando comparada com a primeira dublagem de São Paulo, mas dizem que, por exemplo, a música da ginástica da máquina, marcha da máquina, hora do exercício, chame como quiser, ganhou algumas modificações na sua letra. Existem episódios no Dailymotion com essa nova dublagem. Leiam a minha página número 852. Mas somos crianças, não sabemos ler.
Ginástica da máquina! Ginástica da máquina! Junto com os amigos do Hospital Infantil de Shiba! High five, bate, bate, bate. High five, bate, bate, bate. Quanto à dublagem da Dublavídeo, existem alguns trechos no YouTube. Dê a volta, estenda os braços, aqui vamos nós, vamos passo a passo. Mas quanto à dublagem da Herbert Richards, aí é bem mais difícil você encontrar alguma coisa. E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!